O carnaval se aproxima e com ele reaparece, ano após ano, a mesma liturgia profana, a exaltação do corpo, do prazer, da fuga momentânea. O carnaval é a celebração máxima do apego a este mundo, como se ele fosse definitivo, como se nada existisse além da gargalhada, da embriaguez e da dissipação. Mas desde o início a fé cristã se apresentou como uma recusa radical dessa lógica. Ser católico, na sua essência mais profunda, é viver com os olhos voltados para o outro mundo, ainda que com os pés fincados neste. É isso que diz a célebre Carta de Ogneto, escrita no começo do século II. Os cristãos vivem na terra, mas sua cidadania está nos céus. Quando nós lemos as vidas dos primeiros mártires, nós constatamos a cada passo esse desejo do céu. Leia-se, por exemplo, a história do martírio de São Piônio, que era um padre na cidade de Esmirna, na atual Turquia. Ele era jovem, ele era amado pela sua cidade, e quando ele foi preso como cristão, todos tentaram demovê-lo, dizendo: Piônio, viver é bom, aspirar o ar desta vida é um bem, sacrifica aos deuses para viver. Mas Piônio respondeu com aquelas palavras que atravessam os séculos e que desmontam a ilusão do carnaval. Eu digo que viver é bom, bem como aurir o benefício que nos vem da luz, mas outra é a luz que almejamos. E não é que façamos pouco caso dos dons de Deus, mas os deixamos por aspirarmos a realidades maiores. Não era desprezo pela vida, era hierarquia. A vida presente só tem sentido quando ordenada a eterna. São Piônio fez uma escolha e, ao fazê-la, revelou a verdade que o carnaval tenta esconder. Este mundo passa. E a escolha dele não ficou sem preço. Piônio foi arrastado, humilhado, açoitado, preso em um cárcere escuro e fétido, pregado com cravos sobre a pira e, por fim, foi consumido pelo fogo diante da multidão. E, no entanto, morreu com o rosto sereno, pronunciando apenas um amém, entregando a alma a Deus com um assim seja. E hoje, este Piônio, que recusou a vida bela prometida pelo mundo, goza da verdadeira felicidade, na luz que não se apaga. A história desses primeiros mártires tem um aspecto muito incômodo para nós. E aqui eu não me refiro às fogueiras, aos tormentos, a nada disso. Eu me refiro a como essas histórias sempre começam. Elas começam com uma escolha, com um pedido que é feito ao mártir. É exigido algo dele, é exigido que ele se conforme, que ele se adapte, que ele faça um pequeno gesto que lhe permita continuar vivendo em paz com o mundo. E dentre todas as perseguições romanas, há uma que talvez essa exigência fica mais clara. Foi a perseguição do imperador Décio, começada em 249, foi aquela inclusive na qual São Piônio padeceu. Em uma data fixada pelo imperador, todos os habitantes de todas as províncias do Império Romano, sem distinção de sexo, de idade ou condição social, todos deveriam comparecer diante de uma comissão e oferecer sacrifícios aos deuses, ou ao menos queimar um punhado de incenso, pronunciar umas fórmulas que implicavam a negação de Cristo e participar de uma refeição ritual com as vítimas sacrificadas. Quem cumprisse esse rito receberia um certificado oficial, o libellum. Mas quem se recusasse iria ser tratado como inimigo do Estado, seria preso, interrogado e atormentado. E quem persistisse na fé seria condenado à morte. As perseguições nos 2 séculos anteriores haviam sido episódicas ou locais. Com Décio, a perseguição se torna geral, sistemática, administrativa. Agora, pela primeira vez, o próprio Estado romano exigia que todos os cidadãos fossem postos à prova e que escolhessem entre Cristo e a vida eterna, e o Estado romano e esta vida.
Nem todos os cristãos foram fortes o suficiente. Muitos fugiram, muitos fraquejaram e sacrificaram, foram os lápices, né, os caídos. Mas ao mesmo tempo, houve uma legião de testemunhas heróicas, que submetidas à prisão, aos tormentos prolongados e, finalmente, à morte, preferiram suportar tudo, atrair o Salvador e perder a vida eterna com uma palavra. E quem foi a primeira vítima da perseguição de Décio? Foi o chefe da igreja. Foi o Papa São Fabiano, que governava com sabedoria e zelo há 14 anos. Ele foi o primeiro a ser preso e conduzido ao martírio. Ele foi decapitado em Roma. São Fabiano foi sepultado entre os papas mártires na catacumba de São Calixto, e o epitáfio do seu sepulcro pode ser lido até hoje: Fabiano, bispo mártir. Na Gália, a perseguição de Décio também produziu seus grandes testemunhos. Entre eles, destaca-se São Saturnino, que foi o primeiro bispo de Toulouse. Ele era um pregador incansável. A simples passagem de São Saturnino diante dos templos pagãos era tida como suficiente para fazer calar todos os oráculos dos ídolos. E ele foi preso, foi levado ao Capitólio da cidade de Toulouse, recusou-se a sacrificar aos ídolos e, por isso, ele foi amarrado a um touro destinado ao sacrifício e arrastado violentamente pelas ruas da cidade até morrer com o crânio despedaçado nas pedras. Também na Gália, padeceu o primeiro bispo de Paris, São Dionísio, Saint-Denis. Ele foi levado diante do magistrado e, recusando-se a sacrificar, ele foi decapitado com São Rústico, que era um dos seus padres, e Santo Eleutério, que era um dos seus diáconos. Os três foram martirizados no alto da colina do Montmartre, onde hoje se ergue a Basílica de Sacré-Cœur. Na África, a perseguição de Décio assumiu um caráter particularmente violento. Houve naquela província, é verdade, muitos lápices, muitos caídos, mas também numerosos heróis. Sabemos de muitos detalhes da perseguição na África graças ao epistolário de São Cipriano, que era bispo de Cartago e foi testemunha de tudo aquilo. Pelo que se lê nas cartas de São Cipriano, o que se pretendia não era matar os cristãos, mas quebrantar as suas almas, com terror prolongado até que eles cedessem. Os fiéis eram presos em ondas sucessivas, amontoados em cárceres imundos, submetidos a interrogatórios repetidos e a suplícios que se estendiam por dias ou mesmo por semanas. A fome e a sede eram usados deliberadamente como instrumento de suplício. Os corpos eram dilacerados a golpes, rasgados com unhas de ferro, queimados, apedrejados ou deixados a definhar acorrentados até que a vida se extinguisse lentamente. Alguns morriam no cárcere pelo esgotamento físico, outros sobreviviam mutilados, cobertos de cicatrizes e, no entanto, no meio desse horror, São Cipriano, nas cartas, ele vê ali um heroísmo sobrenatural. Ele fala que os mártires, eles suportavam os tormentos com serenidade. Quando eles eram levados aos juízes, eles respondiam com liberdade e acabavam vencendo os seus carrascos pela sua constância. São Cipriano diz que o sangue que jorrava apagava o incêndio da perseguição. As feridas tornavam-se como que coroas. E aquilo que o Império Romano realizava como espetáculo de terror convertia-se em triunfo de Cristo nos seus santos. Coisas ainda piores aconteciam à igreja em Alexandria e em todo o Egito. Antes mesmo da publicação do Édito de Décio, a fúria popular, instigada por um agitador pagão, já havia lançado os cristãos aos suplícios, dentre eles o ancião São Metras, que foi lapidado, São Serapião, que foi tirado do alto de um edifício, a jovem Santa Quinta, ela foi arrastada pelas ruas e apedrejada, Santa Polônia, que era uma virgem anciã, ela teve todos os seus dentes arrancados para que ela sacrificasse aos deuses
e depois foi queimada. Isso tudo aconteceu em Alexandria antes do Edito de Décio ser publicado. Bom, quando foi? Bom, uma verdadeira procissão de mártires prestou testemunhos da fé em Alexandria. Juliano, Cronião, Bezas, Macário, entre muitos e muitos outros que a história registrou. Homens e mulheres, jovens, velhos, queimados, decapitados, esmagados, açoitados. Alguns jovens, como São Dióscoro, enfrentaram os tormentos com tal lucidez que até os juízes hesitaram em condená-los. Grupos inteiros de cristãos, incluindo soldados, bispos, preferiram o exílio, a fome, o cativeiro, a morte, a oferecer um único gesto de idolatria e perder o céu. Na mesma perseguição de Décio, padeceram São Trifão e São Respício. Eles morreram em Nicéia, cidade que um dia seria ilustrada como sede do primeiro concílio ecumênico. Eles foram apresentados ao prefeito Aquilino, declararam-se cristãos, declararam-se desejosos de sofrer por Cristo e suportaram uma sequência de suplícios sem ceder. Eles foram açoitados, arrastados com cravos transpassando-lhes os pés, eles foram queimados com tochas, foram dilacerados com ganchos, sem que nada disso, sem que esse tormento lhes arrancasse uma só palavra de negação. Perseveraram até o fim e o magistrado, se vendo vencido, os condenou à degolação. Eles entregaram então livremente a cerviz ao carrasco, oferecendo as suas vidas a Cristo, cuja vitória eles confessaram até o último instante. Isso foi em Nicéia. Perto dali, em Nicomédia, morriam São Luciano e São Marciano. São Luciano e São Marciano eram bruxos que se converteram, foram batizados, queimaram publicamente seus livros de magia e se tornaram pregadores zelosos do evangelho. Não demorou para que fossem denunciados às autoridades. Eles foram interrogados pelo procônsul Sabino, que exigiu que eles voltassem aos antigos cultos, mas eles preferiram o suplício aqui neste mundo à perdição eterna. Eles confessaram a fé e, firmes nessa confissão, São Luciano e São Marciano proclamaram que a verdadeira glória dos cristãos é perder a vida presente para ganhar a eterna, e por isso foram condenados à morte pelo fogo. E enquanto as chamas os consumiam, eles entregaram as suas almas a Cristo em oração. O martírio deles selou a sua conversão luminosa de bruxos em mártires. Esse martírio de São Luciano e de São Marciano mostra que nos dias terríveis e heróicos de Décio, não apenas os justos de longa data, mas também os grandes pecadores arrebatados pela graça foram e são chamados a coroar a fé com o seu sangue. Em Éfeso, também sob Décio, padeceu São Máximo. Ele era um homem do povo, trabalhador, que se apresentou espontaneamente às autoridades assim que soube do édito imperial. E diante do procônsul Ótimo, São Máximo ele se recusou a sacrificar a deusa Diana e se declarou servo de Cristo e afirmou que buscava precisamente perder a vida temporal para alcançar a eterna. Ganharei a minha vida se não sacrificar, porque se o fizer, perdê-la-ei. Nem as varas, nem os ganchos, nem o fogo me fazem sentir dor, porque permanece em mim a graça de Cristo, que me há de salvar eternamente pelas orações de todos os santos, que lutando neste combate, venceram as vossas loucuras e nos deixaram exemplos de virtudes. São Máximo foi submetido a todos esses tormentos, mas permaneceu inabalável, chamando os seus suplícios de unções. Ele foi condenado à lapidação fora da cidade e entregou o espírito rendendo graças a Deus, selando assim a sua fé com seu sangue. Ainda sob a jurisdição do procônsul Ótimo, na cidade de Lampisaco, a perseguição produziu o sacrifício dos santos Pedro, André, Paulo e Dionísia. Pedro foi o primeiro a ser julgado, recusou-se a sacrificar a Vênus e após
terríveis tormentos, foi executado pela espada após agradecer a Deus por vencer o tirano. André e Paulo foram lapidados também por perseverarem em Cristo. E uma virgem cristã chamada Dionísia, vendo-os serem martirizados, correu até eles para morrer com eles, dizendo que, para que eu possa viver convosco nos céus, desejo morrer convosco aqui na terra. Foi ela também degolada. É impossível ler essas palavras sem perceber que estes santos acreditavam com toda a força do seu ser que a eternidade era mais real do que a própria morte. Em Perge, o humilde Sancono, um simples jardineiro, um trabalhador, foi condenado a uma morte atroz, forçado a correr com aguilhões cravados nos pés. São Cristóvão, célebre para a posteridade, padeceu igualmente sob Décio. Também, naquela época, São Nestor de Megido foi crucificado. São Bábilas de Antioquia, um bispo venerando, morreu decapitado ou consumido pelos maus tratos nos cárceres, há uma certa controvérsia. E Santo Alexandre de Jerusalém, quase centenário, suportou tormentos, foi lançado às feras que se recusaram a atacá-lo e entregou a alma pouco depois na prisão. Sob Décio, nem sequer as crianças foram poupadas. Em Cesareia da Capadócia, o pequeno São Cirilo, ele foi levado diante do governador. Era um menino, mas resistiu com uma firmeza admirável às promessas, às ameaças, à própria vista do fogo aceso ali para queimá-lo, mas ele declarou que ele desejava apenas o céu. E condenado à morte, ele caminhou para o suplício com alegria, com serenidade, e sendo atormentado, ele disse ao carrasco: acaba comigo depressa, para que mais depressa eu frua das riquezas do céu. E quando ele estava indo a caminho do suplício, muitos choravam, mas foi o próprio menino a corrigi-los, dizendo que eles deveriam antes rir. Isso são palavras que ferem, né, o coração do católico moderno, porque revelam uma certeza quase esquecida. Para esses mártires, o céu não era uma ideia consoladora, mas uma realidade mais concreta e desejável do que a própria vida. E enquanto o jovem Cirilo morria na Capadócia, uma jovem cristã morria na Sicília, na cidade de Catânia, a grande virgem Santa Ágata. Embora a sua paixão, o texto que narra o seu martírio, não seja historicamente fidedigno, porque é muito posterior aos fatos, a existência e o martírio de Santa Ágata são indiscutíveis. O seu nome figura nos mais antigos martirológios, ele foi inscrito no cânon romano, foi celebrado pelos padres e pelos poetas da Igreja Antiga, e um antiquíssimo hino do século IV, ou seja, próximo aos fatos, ele canta a pureza invencível, a fortaleza sobre-humana e a honra de Santa Ágata de ter recebido duas coroas, a da virgindade e a do martírio. E o martírio de Santa Ágata deve ter sido realmente grandioso, considerando a celebridade que o seu nome adquiriu, tanto entre gregos quanto entre latinos. Na Itália, ainda sob Décio, padeceu São Máximo de Áquila, ainda bem jovem, submetido a cruéis tormentos e lançado, por fim, de um penhasco. Também São Venâncio de Camerino, com apenas 15 anos, suportou uma sequência quase inverossímil de suplícios, açoites, fogo, suspensão sobre brasas, mutilações, e por fim foi precipitado do alto, selando o martírio juntamente com outros 10 cristãos, entre eles um padre e o próprio bispo da cidade. E em Foligno, São Feliciano, bispo nonagenário, ele foi preso por se recusar a sacrificar aos deuses e morreu exausto após muitos tormentos. Essa terrível perseguição, a de Décio, acabou quando da morte do tirano. Ele morreu em batalha contra os godos, em 251, quando a perseguição ainda corria. Treboniano Galo tornou-se imperador no lugar dele.
E naquela época o Império Romano estava sendo assolado por invasões, por pestes, e o novo imperador, Galo, apavorado, ordenou sacrifícios públicos para aplacar a ira dos deuses, expondo assim novamente os cristãos ao ódio popular. Então, bastou a convergência entre o medo coletivo e a vontade imperial para desencadear uma perseguição difusa que atingiu sobretudo a África e o Egito, e tendo como vítima ilustre o chefe da igreja, o Papa São Cornélio. Todos os que se matricularem até o dia 20 de fevereiro receberão 5 cursos complementares na Escola de História da Igreja: a História de Roma, Patrística, o Sentido Católico da História, Muralhas da Igreja e Geografia Histórica, além de garantir imediatamente acesso ao curso História Monástica e já garantir a sua vaga para o curso vindouro de História do Catolicismo no Brasil. Matricule-se pelo link na descrição e aproveite os bônus. Somente com a queda violenta de Galo e a ascensão do imperador Valeriano, a princípio benévolo com os cristãos, que a perseguição cessou novamente. Valeriano se tornou imperador em 253, e nos seus primeiros anos ele se mostrou favorável aos cristãos, mas 4 anos depois, Valeriano, tomado por temores supersticiosos e acreditando que a igreja possuía muitas riquezas e querendo se apropriar delas, ele reiniciou uma perseguição geral e tremenda. A perseguição de Valeriano operou-se por 2 éditos persecutórios. O primeiro, publicado em 257, proibia o culto católico e tinha como foco principal os bispos. O segundo édito, do ano seguinte, 258, ordenava a execução do clero, o confisco dos bens dos cristãos da elite e a condenação dos demais às minas. E, na perseguição de Valeriano, que durou 3 anos, se repetiu com igual crueldade tudo que se sucedera nos dias de Décio. Entre as vítimas ilustres da perseguição de Valeriano, conta-se o Papa Santo Estevão I. Ele morreu em 257, quando do primeiro édito persecutório. Embora as atas do martírio desse Papa sejam tardias e misturem elementos lendários, a sua condição de mártir é sustentada pela tradição constante e pelo próprio contexto histórico. E o martírio do Papa Estevão liga-se de modo seguro ao de São Tarcísio. São Tarcísio era um acólito encarregado de levar a Sagrada Eucaristia aos cristãos presos. E no caminho, Tarcísio ele foi abordado por um grupo de pagãos que, desconfiando que ele transportava algo precioso, tentaram obrigá-lo a entregar o que ele levava. E, diante da recusa obstinada de São Tarcísio, os pagãos o agrediram violentamente. E São Tarcísio preferiu morrer, a permitir que a Eucaristia fosse profanada. Ele apertou o Santíssimo Sacramento contra o peito e suportou os golpes até o fim, sem mostrá-lo ou soltá-lo. E, gravemente ferido, São Tarcísio foi encontrado por um cristão que o levou para casa, mas morreu pouco depois. Uma das primeiras vítimas do segundo édito persecutório de Valeriano foi o Papa São Sisto II. Ele padeceu em agosto de 258. Ele foi surpreendido nas catacumbas com os seus fiéis e depois decapitado com 4 diáconos. E quando São Sisto estava sendo levado para o martírio, Lourenço, que era outro dos seus diáconos e o responsável pelas esmolas e pelas propriedades eclesiásticas, Lourenço correu até o Papa. E o diálogo entre eles foi registrado por Santo Ambrósio. Aonde vais, pai, sem o teu filho? Para onde te apressas, ó santo sacerdote, sem diácono? E São Sisto respondeu: Não te deixo, nem te desamparo, meu filho. Maiores certames, porém, se te reservam. Logo virás, para de chorar. Depois de 3 dias, seguir-me-ás. E de fato, logo depois, São Lourenço foi intimado pelo prefeito de Roma a entregar os tesouros da igreja. São Lourenço pediu um breve prazo e prevendo o confisco, vendeu os vasos
preciosos e distribuiu tudo aos pobres. E no dia marcado apresentou-se ao magistrado, não com ouro nem prata, mas conduzindo enfermos, viúvas e indigentes, todo tipo de necessitado que a igreja cuidava. E disse: eis os tesouros da igreja. Isso, obviamente, selou a sua condenação. São Lourenço foi submetido a um suplício prolongado sobre a grelha ardente e venceu a dor pela liberdade de alma e pela fé, chegando a dirigir palavras serenas e irônicas ao juiz: pode virar, pois este lado já está bem assado. São Lourenço morreu rezando por Roma em 10 de agosto de 258. Também em Roma sofreram o martírio sob Valeriano Santa Rufina e Santa Secunda, que eram filhas de uma família ilustre, filhas de um senador, e também em Roma padeceram, na mesma perseguição, as virgens Santa Digna e Santa Emérita. Na África, uma multidão de bispos e clérigos foi condenada ao exílio forçado nas minas. Era uma punição que equivalia a uma morte lenta, a uma morte dolorosa. Eles eram conduzidos às minas de metal, minas de sal, em caravanas, avançando a pé ao longo das estradas na África. Os condenados eram marcados com ferro em brasa, acorrentados 2 a 2 com cadeias farpadas, e depois de serem lançados nos subterrâneos ali das montanhas, viviam misturados com toda espécie de condenados, numa confusão de todos os sexos, de todas as idades, né? Esses mineiros de Cristo, eles viviam por vezes anos nessas condições terríveis, privados de tudo, mas firmes em Cristo. E assim eles transformaram aquele inferno em um caminho de glória. Na África, a culminação da perseguição de Décio foi o martírio de São Cipriano de Cartago, uma das maiores figuras do episcopado antigo. Quando da perseguição de Décio, São Cipriano havia julgado que era melhor se esconder para permanecer vivo e cuidar da sua igreja. Mas, chegada a perseguição de Valeriano, São Cipriano entendeu que agora chegara a hora do testemunho supremo. Por isso, ele abraçou o martírio. Ele foi chamado a sacrificar, disse que não, respondeu que era cristão, que era bispo, foi então exilado, depois reconduzido ao julgamento e, ao ouvir a sentença, deu graças a Deus. Ele foi, ao ser conduzido ao lugar do suplício, São Cipriano se despojou das suas vestes episcopais, prostrou-se em oração, cobriu os próprios olhos e entregou a vida. Ele entregou a vida em ordem, paz, reverência, como quem transforma a execução numa espécie de liturgia e o martírio em sacrifício final. Ali ele selou com o próprio sangue a fé que durante toda a vida ele ensinara. Outro santo bispo morreu na mesma época, mas na Espanha. São Frutuoso de Tarragona, que padeceu com os seus diáconos Santo Augúrio e Santo Eulógio. Os 3 foram conduzidos diante do governador Emiliano e, ao se recusarem a obedecer aos decretos imperiais, eles foram condenados à morte pelo fogo. São Frutuoso e os seus diáconos caminharam serenos até o anfiteatro, consolando os fiéis que vinham até eles, e já envoltos em chamas, eles permaneceram em oração. Quando as amarras se queimaram, eles se ajoelharam no fogo, entregaram o espírito ali, ajoelhados. Há nesse martírio de São Frutuoso e de seus companheiros uma serenidade desconcertante para o católico de hoje, né? Frutuoso caminha para a morte como quem se dirige à liturgia. Quando estava no cárcere, ele batizava. Quando estava diante do fogo, ele se preocupava não consigo, mas com a igreja inteira, dizendo em voz alta que no céu ele se lembraria de toda a igreja, do ocidente ao oriente. Enquanto o povo chorava, era ele quem os consolava. Enquanto as chamas subiam, ele se ajoelhava para rezar. Essa era a fé de quem sabia, sem sombra de dúvida, que perder o corpo por Cristo não era derrota, mas passagem para a vida verdadeira. Na Numídia, a perseguição de Valeriano assumiu um caráter particularmente brutal. Sob a autoridade do legado Macrino Daciano, soldados legionários caçavam
os cristãos com fúria. E foi neste contexto que padeceram São Mariano, um leitor, e São Tiago, diácono. Eles foram presos na cidade de Cirta, foram submetidos a interrogatórios e depois atormentados com todos os meios possíveis. Eles foram então levados a Lambesa, permaneceram muito tempo no cárcere com numerosos fiéis, entre eles clérigos, bispos, leigos. Ali no cárcere eles se fortaleciam mutuamente em oração, pelas visões que alguns deles recebiam, anunciando o martírio iminente, e finalmente foram levados ao suplício e decapitados com alguns companheiros. E a narrativa da paixão deles, de São Mariano e São Tiago, ela se encerra com uma das cenas mais enternecedoras preservadas dos primeiros tempos da igreja. Maria, que era mãe de Mariano, ela o acompanhou até o lugar do suplício, ela se ajoelhou, abraçou o tronco mutilado do filho, beijou a sua cabeça e agradeceu a Deus por lhe ter dado, por filho, um mártir. Sabemos do que acontecia na mesma perseguição em Alexandria, graças às cartas do bispo São Dionísio. Conta ele que, após o segundo édito, o sangue correu abundantemente no Egito. Homens e mulheres, jovens, anciãos, soldados, civis foram açoitados, foram queimados, mortos à espada. Em Patara padeceu São Leão, que ousou desafiar publicamente os falsos deuses, destruindo lâmpadas, destruindo círios de um templo pagão. Por isso foi preso, foi conduzido ao procurador, e São Leão confessou com serenidade a sua fé cristã, suportou o suplício sem vacilar e ofereceram-lhe uma saída fácil. Bastaria pronunciar umas palavras vagas em louvor dos deuses e ele ficaria vivo, mas ele se recusou. Então ele foi condenado a ser precipitado de um rochedo, entregou a alma a Deus, pedindo a conversão dos seus algozes, e seu corpo foi lançado do alto do abismo. De Cesareia da Palestina, a igreja recorda os nomes dos santos Prisco, Malco e Alexandre, que na perseguição de Valeriano se refugiaram nos campos próximos a Cesareia para escapar. Mas, ao saberem das execuções dos seus irmãos na fé, eles julgaram que era indigno permanecer ocultos enquanto outros davam a vida por Cristo. Então eles se apresentaram espontaneamente ao juiz, confessaram a fé cristã e foram condenados a morrer sendo entregues às feras. Na Gália, aquela perseguição também fez vítimas notáveis. São Patroclo de Troie, soldado, conhecido pela sua caridade, pelo seu zelo apostólico, foi lançado no rio Sena, sobreviveu miraculosamente, foi depois recapturado e decapitado. São Pôncio de Cimier, depois de tormentos e humilhações públicas nos jogos do circo, ele selou com o seu sangue a sua fidelidade a Cristo, recusando-se até o fim a negar a fé católica. Bom, a perseguição de Valeriano atingia o seu auge quando o imperador Valeriano recebeu a notícia de que Sapor, o Shah da Pérsia, avançava contra as fronteiras orientais do império. Valeriano partiu para impedir a invasão, mas eis que caiu prisioneiro dos persas e jamais recobrou a liberdade. Segundo a tradição, amplamente divulgada na antiguidade, Valeriano terminou seus dias como prisioneiro e escravo na Pérsia, e após a sua morte eles fizeram um tapete com a sua pele, um destino que os escritores cristãos sempre viram como juízo da providência contra este que foi um dos nossos piores perseguidores. O desaparecimento de Valeriano marcou uma inflexão decisiva na política imperial. O seu filho e sucessor, Galiano, adotou uma atitude favorável aos cristãos. Em 260, ele ordenou o arquivamento de todos os processos contra os cristãos e restituiu à igreja todos os seus bens, templos e cemitérios. Essa tolerância não foi universal. Em uma parcela do Oriente, governada pelo usurpador Macriano, a perseguição prosseguiu normalmente. Foi sob este usurpador Macriano que padeceram em Cesareia da Palestina São Marino,
e Santo Astério. Marino era um simples soldado que iria se tornar centurião. Ele só precisava fazer uma coisa para obter a promoção: sacrificar aos deuses. Mas ele era cristão e preferia o martírio e por isso foi executado imediatamente. E o seu martírio foi selado por um gesto igualmente eloquente. O senador Astério, homem ilustre, tomou o corpo do mártir sobre as suas próprias vestes e lhe deu sepultura honrosa, assumindo assim publicamente a mesma fé. Isso foi o prelúdio do próprio martírio de Astério, que recebeu pouco depois a mesma coroa do martírio. Com a história desses dois santos, São Marino e Santo Astério, nós podemos retomar a reflexão do início desse vídeo. Eles dois eram ambos personagens que poderiam obter grandes coisas neste mundo. Astério era senador, era um homem rico, poderoso, prestigiado. E Marino era um soldado que poderia se tornar centurião e ter um belo futuro. Mas ambos renunciaram a tudo isso. E por quê? Porque, como disse São Piônio, nós deixamos os bens deste mundo por aspirarmos a realidades maiores. Exatamente, realidades maiores, eternas, que transcendem as honras, as riquezas passageiras deste mundo. É essa aspiração que os mártires nos convidam. Assim como Astério, assim como o Marino e como todos os mártires que vimos hoje, a padecerem sob Décio e Valeriano, todos eles nos mostram que a verdadeira grandeza vem da fidelidade a Cristo, mesmo em um mundo que nos pressiona a ceder. Um mundo tão semelhante ao nosso, com as suas crises morais, com as suas perseguições contra quem vive a fé autêntica. São Cipriano, São Lourenço, Santa Ágata e tantos outros, com a sua inabalável convicção, escolheram o martírio em vez da apostasia. Testemunharam que a fidelidade a Cristo vale mais do que a vida terrena. E esses mártires não eram super-heróis distantes, não, eram pessoas comuns como nós, que viviam em um mundo hostil, onde ser cristão significava ser perseguido, por não se adaptar aos costumes da sociedade pagã. E é aí que reside a lição mais profunda para nós hoje. De todas as épocas da história da igreja, os tempos antigos são talvez os mais semelhantes aos nossos. Assim como os primeiros cristãos enfrentaram o Império Romano cheio de crises morais, religiosas, sociais, com pressões para se adotar práticas em oposição à fé, nós vivemos em uma era que apresenta soluções semelhantes para evitar a perseguição. Relaxar a moral, adaptar-se ao mundo, e assim as críticas cessarão, as dificuldades cessarão. Os anticatólicos de hoje ecoam, de algum modo, os imperadores romanos, né? Comporte-se como todos e você parará de ser perseguido. Ainda que o objeto dessa perseguição, essa perseguição não seja sangrenta, não seja até o derramamento de sangue, uma perseguição branca, uma perseguição, por vezes, invisível, mas uma perseguição. Para suportar esses tempos, nós precisamos conhecer as vidas dos mártires, meditar os seus testemunhos e assim nos inspirarmos neles para perseverar. Só que para isso é necessário estudo, é necessário nos debruçarmos sobre os documentos, é necessário escutarmos os textos antigos. Ao entrar na escola, você continua esse estudo de forma profunda e estruturada. Não se trata de um simples curso online, mas de uma verdadeira escola, onde você é acompanhado individualmente pela nossa equipe pedagógica para criar um plano de estudos personalizado, adaptado à sua realidade. Você receberá as 42 aulas do módulo 1 sobre a Igreja Antiga, nas quais nós conhecemos a vida dos mártires em várias aulas, mais 158 aulas do curso de História Universal da Igreja, totalizando 200 aulas gravadas até agora, cobrindo desde a fundação da Igreja até o século XV, com uma nova aula sendo adicionada toda semana, acompanhamento pedagógico individual com monitorias mensais com os professores e respostas e dúvidas na plataforma, e quem se matricular até o dia 20 de fevereiro receberá também os cursos complementares não incluídos na assinatura. O curso de Patrística, o estudo de 24 obras fundamentais, desde os padres apostólicos até os padres capadócios, o sentido católico da história, a história de Roma
Muralhas da Igreja e Geografia Histórica. E não para por aí. A assinatura inclui o curso de História Monástica com o monge beneditino Dom Justino, já em gravação, com 40 aulas planejadas. Matricule-se agora na Escola de História da Igreja pelo link na descrição ou no comentário fixado.